Hoje eu tenho bastante tempo para pregar e também me parece que a maioria dos irmãos, como eu posso dizer, estamos em um feriado prolongado e a maioria não irão trabalhar amanhã. Eu posso pregar bastante hoje à noite. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 5 e vamos ler do verso 1 até o verso 4. Deuteronômio 5, do verso 1 até o verso 4. Fiquemos em pé, meus irmãos, fiquem em pé comigo. Abra sua Bíblia para Deuteronômio 5, do verso 1 até, vamos ler até o 5, vamos ler mais um versículo. Quantos acharam? Quantos estão comigo? Deuteronômio 5, de 1 até o verso 4, até o verso 5. Leiamos, queridos. E chamou Moisés a todo o Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra hoje à noite e nós somos gratos por isso, porque isso é um privilégio muito grande para nós, poder abrir a Tua palavra. Que o Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito possa conduzir a Tua palavra e que o Senhor possa reavivar o nosso coração nesta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em me usar e também falar ao coração dos meus irmãos. Que eu possa me manter escondido atrás da cruz de Cristo e que Cristo cresça e que eu diminua nesta noite. Que somente a Tua palavra, que somente Jesus seja visto ao pregarmos a Tua palavra. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há algo novo para você. Você crê nisso?
estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, a segunda relação, e guardá-lo-eis, terceira, para os cumprir, quarta relação. Então eles deveriam ter uma relação de ouvir a lei, de aprender a lei, de guardar a lei e de cumprir a lei. Mas, meus amados irmãos, esta relação de Israel com a lei, ela tinha uma base, um alicerce. E o primeiro alicerce era crer no único Deus. Era esta uma característica distinta de Israel. Mas não somente crer que existia e existe um único Deus, mas eles também deveriam amar esse Deus. Porque sem essas duas principais bases, o guardar a lei não fazia sentido. Veja um pouquinho para frente, capítulo 6, está aí as duas bases principais que deveria levar Israel a ouvir, aprender, guardar e praticar a lei. Versículo 4, verso 5 vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o único Deus. Segundo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Louvado seja o Senhor. Esta relação que eles deveriam ter para com Deus, ela também chega até nós. O que faz sentido nós guardarmos os mandamentos do Senhor e vivermos para o Senhor é a base de que nós cremos, de que nós temos a convicção de que existe um único Deus. E também o fato de nós o amarmos de todo o nosso coração. Amém, meus irmãos? Moisés chama a lei de uma aliança. Veja o versículo 2, que interessante, volta a sua Bíblia para capítulo 5, verso 2, ele diz: o Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Que é uma aliança? Uma aliança é um tratado, uma aliança é um acordo, aliança é um compromisso entre duas partes. Esta palavra aliança, ela é muito interessante quando ela foi traduzida na língua hebraica. Esta palavra aliança é uma palavra descrita como betite. E esta palavra betite literalmente significa cortar. Cortar. Por quê? Porque o método antigo de se fazer uma aliança envolvia a morte de um animal. Eles matavam um animal e as duas partes envolvidas, cada um ficava com uma parte de um animal. E eles caminhavam sobre estas partes do animal morto, pisavam sobre ela. Qual que era o simbolismo? Por que eles faziam isso? Eles estavam dizendo, ao pisar neste animal, ao matar este animal, eles estavam dizendo: aconteça para mim o que aconteceu a este animal, se eu não cumprir aquilo que eu acordei com você. Então, era feito desta forma uma aliança. Você vai ver isso muito nítido, nós não temos tempo hoje, em Jeremias 34, 18. Você vai ver esta prática muito nítida. Mas esta aliança, esse tratado, ela produziu leis para governar a nação. Essas leis, elas serviram e serviam para governar o povo de Israel. Essas leis eram compostas de leis morais. E essas leis morais, elas estão abreviadas nos 10 mandamentos. Mas ela não era somente contida pelas leis morais.
ela também era contida por leis cerimoniais. Na lei cerimonial existia ali as ofertas, os sacerdócios, as festas, o local de culto. Veja o capítulo 12, verso 11. O que Deuteronômio ou Moisés diz? Deuteronômio, capítulo 12, verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Mas a lei também continha não somente morais, não somente cerimoniais, ela também continha as leis civis. Nas leis civis envolvia higiene, envolvia alimentos. Não era qualquer alimento ou qualquer animal que o povo poderia comer. Envolvia relacionamentos. Não era com qualquer um que eles poderiam casar. Envolvia também crimes ou vários crimes ou punição desses crimes. Envolvia direitos, envolvia deveres, proibições, bênçãos e maldições, castigos, exclusões, obrigações. Jesus Cristo, quando ele estava ensinando, ele disse: não ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu fico imaginando, irmãos, como deveria ser difícil viver sob a tutela da lei. Como deveria ser difícil viver embaixo da velha aliança. Era um total de 613 mandamentos. 248 mandamentos positivos, ou seja, aquilo que deveria ser feito, era obrigação. E 365 mandamentos negativos, aquilo que não deveria ser feito, as proibições. Mas nunca foi propósito da lei salvar pessoas. Deus não deu a lei para salvar o povo. A lei era um caminho para viver, e não um caminho para encontrar a vida. Eles não podiam encontrar a vida e a vida eterna por meio da lei. A lei, ela tinha sua força. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai dizer que a lei é santa, que o mandamento é santo, que o mandamento é justo, que o mandamento é bom. Mas a lei, ela também tinha sua fraqueza. Mas a fraqueza da lei não estava na lei, estava no povo. O apóstolo Paulo diz que a lei estava enferma por causa da carne. Ou seja, o povo foi incapaz de guardá-la e de praticá-la. Aí talvez você esteja pensando: pastor, se Deus sabia que o povo era incapaz de guardar a lei, por que deu a lei ao povo? Porque a lei, queridos, apontava para Cristo. Louvado seja Deus. A lei, amados irmãos, apontava para o nosso Salvador. E Cristo cumpriu a lei por guardá-la. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, 26. Hebreus capítulo 7, 26. Agora nós iremos deixar o livro de Deuteronômio e vamos passar mais tempo
no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso 26. Veja o que a palavra de Deus nos diz, queridos e amados irmãos. Quantos acharam? Hebreus capítulo 7, versículo 26 vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele em nenhum momento, ele violou a lei, ele pecou sobre a lei, porque ele foi santo, ele foi inocente, ele foi imaculado, ele foi separado dos pecadores. Louvado seja o Senhor. O próprio Jesus Cristo vai declarar: olha, eu não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas cumprir. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a lei em guardar a lei, mas ele cumpriu a lei também em findá-la em si mesmo. Ele finda a lei em si mesmo. O apóstolo Paulo, ao escrever ao Romanos capítulo 10, no versículo 4, ele vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos repetir? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Não sei quantos dos irmãos conhecem aquela canção de Adhemar de Campos. Adhemar de Campos, baseado neste versículo, ele compôs uma canção: porque o fim da lei é Cristo. E ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, para a justiça que há pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, tudo quanto eles procuravam alcançar através da lei, Cristo dá a todos aqueles que creem nele. Eles tentavam agradar a Deus pela lei, mas agora você pode agradar a lei, ou melhor, a Deus, por meio de Cristo. Eles tentavam de alguma forma se relacionar com Deus por meio da lei, mas hoje você pode se relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por meio de Jesus Cristo, Deus fez uma nova aliança. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 8, verso 13. Se você está em Hebreus, vamos comigo para o versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Veja o que o autor de Hebreus diz. Veja que ele diz. Ele vai dizer, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, o que aconteceu com ele? Vamos, meus irmãos, estamos juntos, amém? O que aconteceu com aquilo que tornou velho? Se envelhece, e perto está de acabar. O Senhor Jesus Cristo, ele trouxe algo novo. Você já percebeu como o Senhor Jesus Cristo, ele ama o novo? Como o Senhor Deus, ele tem prazer no novo. E é por isso, meu amado irmão, que Deus tem algo novo para nós sempre. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para todo aquele que crê. Se você crê, Deus tem algo novo sempre na sua vida.
É interessante como o Senhor Deus, Ele ama o novo. Ele traz para nós um dia novo. Amém? Esse dia está findando, Vitor. Amanhã nós estaremos desfrutando de um novo dia. Ele traz para nós uma nova semana. Ele traz para nós um novo mês. Ele traz para nós um novo ano. Esse ano de 2021 está indo, está chegando 2022. Ele traz para nós uma nova estação. Na sua palavra, Ele fala de renovo. Na sua palavra Ele fala de um vaso novo. Ele fala de um oleiro que estava moldando o vaso, e de repente aquele vaso se quebra, e aquele oleiro faz um novo vaso. Mas Ele fala também de um espírito novo. Ele fala também de um coração novo. Ele fala também de um cântico novo. Ele diz que o Senhor colocou nos nossos lábios um novo cântico. Mas Ele fala também de um vinho novo. O vinho havia acabado e o Senhor faz um vinho novo. Ele fala de uma vida nova, mas Ele também fala de uma nova Jerusalém. Mas Ele também fala de um novo céu e de uma nova terra. Ele também fala de que um dia Ele vai fazer todas as coisas novas. E Ele fala também de uma nova aliança. Oh, amados irmãos, o Senhor, Ele não compactua com o velho. O Senhor gosta de coisas novas. Louvado seja Deus. E tudo que Ele pensou no novo, tudo que Ele fez novo, e tudo que Ele fará de novo, Ele fez pensando em mim e pensando em você. Quando Ele fez o jardim do Éden novo, Ele pensou em Adão e Eva. Quando Ele fez a nova aliança, Ele pensou em você. Ele pensou em mim. Louvado seja Deus. Ele trará uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém é para você e para mim. Amém? O novo, amados irmãos. Esse novo agora que Ele traz, Ele não traz consigo rituais. Agora não há mediadores. Agora não há punição, proibições, maldições, castigos e exclusões. O autor de Hebreus vai dizer que o novo que o Senhor traz é superior do que o velho, é melhor do que o velho, é excelente, é mais excelente do que a velha aliança, é algo glorioso, é algo majestoso. Capítulo 8, verso 6, veja comigo o que o autor diz. Ele vai dizer: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Mas, meus irmãos, por que a nova aliança é superior do que a velha? Porque a nova aliança é excelente, é melhor do que a velha. Eu quero concluir a mensagem hoje dando 3 motivos para os irmãos. O primeiro motivo, porque a nova é melhor do que a velha, devido à natureza da nova. Veja o versículo 10 do capítulo 8, o que diz? Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, a antiga aliança, ela era escrita em tábuas, em pedras. Mas essa nova aliança, Deus imprime no nosso entendimento. Esta nova aliança, essa nova lei, Deus escreve no coração de todos aqueles que creem. Ele imprimiu esta nova lei no meu e no seu coração. No nosso coração estava gravado a lei do pecado.
Mas essa nova aliança, ela substitui a lei do pecado e ela escreve no meu e no seu coração uma nova lei. E essa nova lei escrita por sua justiça, por meio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. É por isso que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai dizer: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. Louvado seja Deus. Ele diz: eu porei dentro de vós. Não é algo mais externo, mas é algo aqui dentro. Eu porei dentro de vós. Aí dentro do seu coração, aqui dentro do meu coração, está gravada uma nova lei da justiça de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E esta nova lei, ela dá poder para viver com Deus. Esta nova lei, esta nova aliança, ela dá poder para viver para Ele, dá poder para viver por Ele. Louvado seja o Senhor. Esta nova aliança, ela dá poder para conhecer a Deus. Ela dá poder para entender esse Deus. Sua mente, suas leis, seus ensinos. Essa nova aliança, ela dá poder para nós termos prazer em Deus, deleitarmos em Deus, servi-lo. Esta nova aliança, nós podemos experimentar o agir dele em nós. Nós podemos experimentar o seu perdão em nós. Louvado seja Deus. Nós podemos experimentar o ministrar dele em nosso coração. Ele falar no nosso coração. Ele ministrar, ele trabalhar, ele transformar a nossa vida. Agora, nós temos um Deus que participa da nossa vida. Ele participa da sua vida. Ele participa da minha vida. Ele deixou de ser um Deus apenas que contempla, que preenche todo este mundo. Ele é um Deus que preenche o coração de todo aquele que crê. Ele preenche o seu coração. Ele preenche o meu coração. Esta é a nova natureza da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa nova aliança ela não é excelente somente por causa da natureza. Ela é excelente devido à excelência do sumo sacerdote. Não é mais aqueles homens vestidos com todos os seus aparatos, que entrava uma vez por ano, Laércio, no Santo dos Santos. Agora há uma excelência daquele que ministra por nós. Capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos agora um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Versículo 2: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Sabe o que o autor está dizendo? Ele está dizendo que o mais importante de tudo aquilo que até então ele tinha afirmado do capítulo 1 até o capítulo 7, é que nós temos um supremo sacerdote agora. E ele vai dizer que ele está nos céus, assentado em um lugar de honra,
junto do próprio Deus, o nosso sumo sacerdote. E ele diz que esse sumo sacerdote, ele é ministro lá. Amém? Ele ministra no lugar santíssimo. Ele está ocupado com afazeres celestiais. Ele não é alguém que fez algo, que assentou-se e está descansando. Não, o autor de Hebreus diz que ele ministra no santuário. Ele está ministrando. E ele vai dizer mais: ele está no lugar verdadeiro de adoração. Não o lugar que foi feito pelas mãos dos homens. Ele está se referindo ao tabernáculo que Moisés havia feito. Não, ele está sentado no verdadeiro templo, no verdadeiro lugar de adoração, nas mansões celestiais. Isso é maravilhoso. E isso nos remete para o capítulo 4. Veja o capítulo 4, verso 14 e 15. Ele vai dizer: visto que temos, é as mesmas palavras, muito semelhante ao que ele usa no capítulo 8. Ele vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote, ele suportou tudo aquilo que o homem suporta. Tudo aquilo que você suporta hoje, o nosso sumo sacerdote suportou. Ele passou por todas as experiências humanas. Tudo que você passa, ele também passou. Em tudo, ele diz, não em alguma coisas, mas em tudo ele é semelhante a nós. Mas ele vai dizer exceto em relação ao pecado. Ele não pecou, ele foi justo, ele foi bom. Mas a dor que você sente, ele também sentiu. Angústia, ele também sentiu. Ele foi tentado como nós. Você é tentado? Ele foi tentado como nós, e muito além do que nós. E esta experiência que o nosso sumo sacerdote teve, conferiu a ele 3 efeitos. 3 efeitos. O primeiro efeito, o dom da simpatia. Louvado seja Deus. Ele se solidariza com você e comigo. Porque ele passou. Ele sabe o que é ser homem. Ele tem empatia por nós, por o que nós passamos. Ele se identifica com aquilo que eu passo, com aquilo que você faça. Mas não somente o dom da simpatia, a qualidade de misericórdia. Ele poderia, como Deus, como um atributo que ele tem, nos conferir misericórdia. Mas ele foi muito além. Ele passou pelo que nós passamos, para que a misericórdia dele fosse uma misericórdia, podemos dizer assim, mais grandiosa, experimental. Não é um Deus que não sabe o que você passa, mas é um Deus que tem misericórdia, porque ele sabe o que eu e você passamos. É um Deus que tem compaixão por nós. Conta-se que um homem, um estadista americano chamado John Foster, e John Foster, ele narra uma experiência que ele passou. Certa ocasião, ele chega na sua casa e ele vê a sua filha em lágrimas diante de um rádio. Estava ouvindo um rádio e ela estava chorando.
E ele pergunta: filha, o que está acontecendo? E ela diz: pai, eu acabei de ouvir no informativo que os tanques japoneses entraram hoje em Cantão. Cantão, meus amados irmãos, é uma cidade da China. E ela estava chorando a respeito disso, dos japoneses terem invadido esta cidade. Cremos que muitas pessoas ouviram aquela notícia, não deu a mínima, não chorou, não teve sentimento nenhum, né? Muitos ouviram aquela notícia naquele dia e foi indiferente. Mas a filha de John Foster estava chorando. Qual a razão que ela estava chorando? Porque ela tinha nascido em Cantão. Porque Cantão significava a sua casa. Cantão significava uma escola, uma ama para ela. Cantão significava amigos. Cantão significava um lugar muito querido. Sabe qual era a diferença? Porque ela havia estado ali. Ela havia estado em Cantão. Meus amados irmãos, não há um âmbito da experiência humana da qual Deus não possa dizer que Ele não esteve ali. Não há nada que você passe que o Deus feito carne não esteve ali. As suas tristezas, os seus lamentos, as suas lágrimas. Quando nós nos dirigimos a esse Deus, Ele é capaz perfeitamente de entender cada uma das suas lágrimas e do seu sofrimento. Porque assim como a filha de John Foster esteve em Canção, o Senhor Deus esteve aqui, ali aonde você está. Por isso que Ele tem simpatia, por isso que Ele tem misericórdia por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o efeito do fato dele ter sido feito homem não está somente no fato dele sentir simpatia e ter misericórdia por nós. O efeito dele ter passado tudo aquilo que nós passamos é porque ele se tornou capaz de nos ajudar. Versículo 16 do capítulo 4. Veja o que ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, meus amados irmãos, a melhor pessoa para nos dar uma informação, não é verdade? E nos ajudar em uma viagem é aquela pessoa que atravessou, não é verdade? Aquele lugar aonde nós iremos atravessar e nós não conhecemos. Nessa viagem que nós fizemos, que nós tivemos o privilégio de fazer, eu e a irmã Luciana, nós conhecemos muitos guias, porque nós, para fazermos os passeios, nós contratávamos uma empresa. Porque você está num lugar onde você não sabe, um lugar grande, e você for sair, pegar Uber, você vai passar o dia rodando e não vai chegar a lugar nenhum. E estas empresas, cada uma delas, ela tinha um guia. Ele pegava um microfone ali dentro do ônibus, o ônibus cheio, e ia contando a história da onde nós estávamos passando. Nós conhecemos mais, foram 4 ou 5 guias que nós andamos com eles, mas um guia nos chamou a atenção. O nome dele é Madison. O Madison, meus irmãos, há muitos anos ele trabalha nessa empresa de turismo ali em Pernambuco.
Mas algo em particular em relação ao Madison, que ele tem agora 10% da visão. Ele já perdeu 90%. É um guia que precisa de outro guia. Ele anda com a mão aqui, na mão de um rapaz que o conduz. Ele tem um microfone, uma caixinha de som aqui, e ele vai falando. E é interessante que conforme o ônibus ia viajando, e ele dizia com tanta clareza, com tanta perfeição, cada lugar, como se ele estivesse vendo esses lugares. Ele nos levou em Recife, nós fomos também em Olinda, uma cidade linda. Em Recife ele nos levou em uma antiga prisão, aonde os companheiros de Lampião e Maria Bonita ficaram presos, os cangaceiros. E ele nos levou nessa prisão, ele contando, olhando. E essa prisão hoje, ela é um centro cultural. Tudo original da época. As grades, né? As celas, e tudo lojinhas com coisas culturais do estado de Pernambuco. Por que Madison conhecia com tanta clareza? Porque quando ele tinha boa visão, ele havia estado ali. O Senhor Jesus, ele olha com tanta clareza aquilo que nós passamos, porque ele esteve aqui, amém? Ele sabe o que nós passamos, meus amados irmãos. E a melhor pessoa para nos ajudar a suportar uma enfermidade, qual que é a melhor pessoa? É aquela que passou por ela. É aquela que passou. Deus pode ajudar, pode nos ajudar, porque Ele conhece tudo do que é ser homem, daquilo que eu e você experimentamos. Louvado seja Deus, amém? Nós temos sobre nós um sumo sacerdote perfeito, que nos concede, que concede a todo aquele que crê uma nova aliança, uma aliança repleta de benefícios, de bondade, de graça, tudo novo para nós. Mas eu quero concluir, porque eu falei que era 3, né? Eu ia dar para os irmãos 3 razões porque a nova aliança é excelente. Eu já disse de que ela é excelente por causa do grande sumo sacerdote. Eu já disse que ela é excelente devido à sua natureza. Mas ultimamente hoje ela é excelente devido ao livre acesso na adoração. Louvado seja Deus, o véu que separava já não separa mais. Capítulo 9, versículo 1 e 2 de Hebreus, veja só. Ele vai falar sobre adoração agora. Adoração que a nova aliança trouxe para nós. Quantos acharam? Amém? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, e é o que se chama o santuário. Versículo 11 e versículo 12, queridos, vamos até lá. Versículo 11 do capítulo 9, ele vai dizer: mas vindo, louvado seja o Senhor, amém? Porque Jesus veio, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A velha aliança, o que acontecia? Ela era territorial, ela era local, tinha um lugar de adoração. E ela era disponível para alguns, não todos. Não todos. Mas a nova aliança, ela tem um outdoor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Louvado seja Deus. Todos podem ir a Jesus. Todos podem, por meio de Jesus, adorar o Senhor.
nosso Deus. Amém? Você e eu não temos barreiras, não temos limites, não temos nenhuma dificuldade de chegar até o Senhor, até o trono da graça, porque Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela estava na lei antiga, ela estava olhando ainda para a velha aliança, e ela diz para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Louvado seja Deus! A nova aliança é disponível para todos os que creem. Um acesso ilimitado a Deus, meus amados irmãos. Agora o nosso Deus é um Deus pessoal. Eu não preciso de ir até um sumo sacerdote para ir até Deus. Você, na sua angústia, na sua luta, na sua tribulação, no quarto da sua casa, ajoelhado do lado da sua cama, você pode buscar a Deus em oração. Nós pedimos sim, é importante a oração dos irmãos por nós, por isso eu peço, ore por mim. Mas eu também tenho acesso livre a esse Deus. Eu tenho acesso para confessar os meus pecados. Eu tenho acesso para Ele nos dar força, me dar vitória espiritual. Eu tenho acesso para pedir para Ele para reavivar o meu coração. Eu tenho acesso a esse Deus. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus acessível. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, da maneira como você estiver, você pode chegar a Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje à noite. Está preocupado o seu coração? Está angustiado o seu coração? Você tem livre acesso a Deus, querido. Não sei quantos aqui, os que estavam presentes, ouviram e escutaram. Não sei quantos ouviram a aula de hoje. Mas a Bíblia diz que Esdras rasgou suas vestes, Esdras raspou a sua cabeça e raspou a sua barba. Esdras, ele tinha acesso a esse Deus, e nós também temos acesso a este Deus. Louvado seja Deus, um acesso, uma livre adoração. Você tem. Você pode ter uma comunhão gostosa, perfeita, grandiosa com esse Deus. Amém? Eu quero encerrar lendo o capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, verso 19 até o verso 23. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Hebreus capítulo 10, 19 a 23. Leia comigo, queridos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo: vivamos à luz da nova aliança. Amém? Vivamos à luz da nova aliança, vivamos à luz das suas promessas. Nós somos um povo que Deus tem promessas grandiosas para nós. Vivamos à luz da comunhão da nova aliança, da liberdade que temos, do novo trato, do poder que a nova aliança nos outorga, do socorro que nos é garantido. Nós temos socorro diante desse grande sumo sacerdote. É um sumo sacerdote que esteve aqui, que esteve ali aonde você está.
O desejo de Deus é que nós venhamos usufruir da nova aliança. O desejo de Deus é que eu e você venhamos experimentar toda a extensão da nova aliança, toda a largura da nova aliança, todo o comprimento, toda a altura, toda a profundidade. Deus tem algo novo para nós. Deus ofereceu algo novo para mim, para você. Nós somos o povo mais bem-aventurado da face dessa terra. Muitos do que viveram na lei gostaria de poder viver nesta época, na época da graça, mas eles não puderam. Mas é por meio dele que nós fomos, que eles foram, é por meio de nós que eles foram aperfeiçoados. Oh, queridos irmãos, vivamos alegremente, felizes e sirvamos esse Deus que tanto fez por nós. Sejamos um povo fervoroso na fé, sejamos um povo que ame a Deus, porque a nova aliança ela também tem como base, ela tem como alicerce o amor. Jesus Cristo também diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. A base da nova aliança também é a crença de que existe um único Deus. Nós devemos fazer dessas duas verdades a base da nossa fé, o nosso amor por Cristo. Eu amo Cristo. É o amor que nos leva a viver radiante, felizes, avivados diante dessa nova aliança que Deus outorgou para nós. Que Deus nos abençoe. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. Eu quero te perguntar: qual o renovo que você precisa na sua vida, querido? Qual o renovo que talvez você esteja precisando esta noite? Eu quero dizer para você que a nova aliança tem para você. Assim como nós acabamos de ler hoje, venha ao Senhor com ousadia. Venha até o Senhor com intrepidez. É isto que o autor de Hebreus está falando aqui no capítulo 10. Venha com confiança. Deus tem algo novo para você. Mas ao mesmo tempo que você deve vir com intrepidez, Ele também diz que você deve vir com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Deus não aceita coração dividido. Ele quer o inteiro coração. Venha até o Senhor. Pastor, Deus falou no meu coração e eu quero me lançar hoje à noite. Eu quero me lançar, eu quero me chegar ao Senhor. Eu quero reter firmemente a minha confissão, a confissão da minha esperança. Eu quero viver à luz da nova aliança, com todo o seu poder, com todas as suas maravilhas que nos foi entregue, nos foi dada por meio de Jesus. Ore por mim, alguém assim. Glória a Deus, minha irmã. Viva, amém, meu irmão. Há mais alguém, há mais alguém. Independente daquilo que você está passando, lembre-se disso, você tem um sumo sacerdote que já esteve ali. Ele sabe o que você está passando. Então se volte para Ele, se converta o seu coração a Ele, entrega aquilo que você está passando a Ele e deixa Ele resolver com todo o seu poder. Eu fico maravilhado como o Apocalipse termina. Apocalipse termina e o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E o que tem sede, venha. E quem quiser, tome de água, da água de graça, da água da vida. Ele termina com um convite. E Deus te convida hoje a se lançar aos seus pés e experimentar o poder da nova aliança. Há mais alguém assim? Ore por mim, pastor. Eu preciso de um reavivamento no meu coração. Eu preciso viver a luz da nova aliança. Há mais alguém? Levante a sua mão. Fiquemos em pé. Fique em pé comigo, queridos. E nós vamos orar. Soberano Deus, são grandes, infindáveis e incontáveis o benefício que temos por meio da nova aliança.
Obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, pelas grandes vitórias que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Pai bondoso, nos ajuda como servos do Senhor. Ó Pai, como aqueles que entenderam o plano salvífico do Senhor por meio da graça, possamos viver radiantes, vitoriosos, firmados, alegres diante da Tua presença, diante de uma aliança perfeita, majestosa e gloriosa. Pai bondoso, abençoa os meus irmãos que levantaram as suas mãos, traga um reavivamento a esses corações. Pedimos por aqueles que estão passando por situações, que eles possam lembrar de que o Senhor conhece, de que o Senhor é aquele que nos socorre em todas as nossas necessidades. Conhece as nossas dores, conhece as nossas frustrações, conhece, ó Deus, as nossas angústias, porque o nosso Deus se fez carne e já esteve aqui em nosso lugar. Ele conhece aquilo que nós passamos. Então nos ajuda a lançar sobre Jesus todas as nossas aflições, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos perturba, possamos lançar aos pés daquele que pode fazer algo por nós, aquele que está sentado ao lado do Deus Altíssimo, em lugar de honra, ministrando a nosso favor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, meus irmãos. Louvado seja